Olá, começa agora mais uma edição do Tech Startups, o nosso programa voltado para tecnologia e inovação no agronegócio. Segue a gente nas redes sociais, é só procurar por @agromaistv, tem também o nosso portal www.agromaistv.com.br. No programa de hoje vamos conversar sobre o Hub CNA, que é um espaço de impulsionamento de startups, e sobre o programa de impulsionamento de startups do agro, desenvolvido pelo Hub. A iniciativa tem como objetivo atrair startups inovadoras que apresentem soluções tecnológicas que possam atender de forma simples e prática os produtores e produtoras rurais. Para esse bate-papo, a gente recebe aqui no estúdio Daniele Leonel, que é coordenadora do Hub CNA Digital. Daniele, seja muito bem-vinda. Obrigado pela sua participação. Obrigada a você, Bruno, pela oportunidade. Obrigada, ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês. Daniele, primeira coisa, o que é o Hub CNA Digital? Bem, o Hub CNA, ele é o hub do sistema CNA, Senar Instituto CNA. A gente surge, com o objetivo de mapear e buscar aí tecnologias que sejam acessíveis e adaptadas à realidade do produtor rural. Então, a gente trabalha, apoiando tanto o desenvolvimento e consolidação de startups nascentes, que estão aí em fase de ideação, desenvolvimento de suas tecnologias, assim como apoiando startups que já estão mais maduras, que a gente fala em fase de tração e escala, que já estão prontas ali para ir para campo e testar suas soluções. É um espaço importante, a gente precisa ressaltar que a gente, quando pensa no pequeno e no médio produtor, especificamente nos pequenos produtores, às vezes a tecnologia demora a chegar nessas propriedades e tem um espaço para pensar, para desenvolver tecnologias que atendam essa parcela do agro é muito importante. Sem dúvidas. E é aí, que o Hub CNA cumpre o seu papel. A gente olha principalmente para as tecnologias para o pequeno e para o médio produtor, já que a gente entende, que o grande produtor aí, ele já tem acesso a essas tecnologias e recursos, para importar e trazer essas tecnologias para dentro das suas fazendas. Então, a gente busca essa solução ali, trabalha essas soluções dentro do Hub e, dada a capilaridade que a gente tem, via Senar, por meio da assistência técnica e gerencial, com mais de 8 mil técnicos em campo, mais de 150 mil produtores sendo atendidos aí mensalmente nesse momento, a gente leva essa tecnologia até o produtor, testa e, com base nesses resultados, em caso de serem positivos, a gente dissemina isso e tenta levar para o máximo possível de produtores rurais. Atualmente, como é que está a configuração do Hub hoje? Quantas startups vocês estão trabalhando hoje? Nesse momento, o nosso portfólio é composto por 13 startups e agora a gente está lançando aí um programa em que até o final do ano a gente terá aí mais de 60 startups no nosso portfólio. Atualmente, desse portfólio das 13 que já estão aqui sendo desenvolvidas com vocês, o que vocês têm, o que elas trabalham? Quais são as tecnologias que elas trazem de solução para essas dores desses produtores e produtoras rurais? Nós temos soluções para seguro paramétrico, temos soluções para crédito de carbono, conectividade no campo. Tem uma tecnologia sendo importada do Canadá para identificação individual de bovinos, então uma tecnologia nova que a gente ainda não tem aqui no Brasil. Temos tecnologia de Singapura, por exemplo, que analisa a parte molecular de produtos. Então, a gente está desenvolvendo aí algo pro café, em que a gente pretende aí munir o produtor com informações a respeito ali da qualidade do café dele, para ele possa corrigir o seu manejo, usar práticas de manejo para corrigir esse café numa próxima safra. Quando a gente pensa em tecnologia e inovação, às vezes a ideia que a gente tem é que precisa, às vezes, de muita coisa para poder desenvolver uma tecnologia. E aqui no programa, no Tech, a gente tem trazido diversas startups e diversas soluções, e às vezes são coisas muito simples, São coisas que basta... não vou dizer que basta ter um olhar apurado, porque muitas das vezes a gente precisa estar vivenciando aquela realidade para poder ter aquela ideia de falar, poxa, isso aqui, se a gente desenvolvesse isso, e às vezes quando a gente pensa, precisa estudar muito, ou ter muitas coisas, muitas munições para conseguir fazer aquilo ali. Às vezes é um componente, uma mistura química que vai fazer toda a diferença para aquele produtor, lá na ponta especificamente o pequeno e o médio, que vai fazer, por exemplo, a produtividade dele aumentar. Exatamente.
A gente olha, né, para soluções, não só para o segmento de agro, a gente olha para algumas outras soluções que possam ser adaptadas ali para o agro, para o produtor rural, então a gente fica de olho também nesse tipo de tecnologia. E aí é o papel do Hub, né, envolver um monte de especialistas, diversos atores do ecossistema, para entender como é que aquela solução se torna adaptável e acessível à realidade do produtor. Então, a gente, por exemplo, os técnicos especialistas que a gente tem na CNA, o tempo todo participam das reuniões, como é que isso pode ser implementado, adaptado à realidade do produtor, e até algumas tecnologias que são desenhadas para o grande produtor, como que a gente traz ela para o pequeno e para o médio. Então, a gente cumpre todo esse papel, né? A gente tenta cumprir esse papel de adaptar à realidade ali dos produtores brasileiros. É muito bacana, porque é um espaço. Eu tive lá no espaço recentemente, quando a gente entra, eu até fiz uma analogia que parece um parque de diversões, né? Para adultos. Porque a gente vê tanta gente trabalhando, e quando a gente vai ouvindo as histórias de cada uma daquelas startups ali que está desenvolvendo alguma solução que vai transformar a vida de produtores rurais, porque muitas das vezes a gente pensa, quando a gente está nas grandes capitais, quando a gente está nas grandes regiões, a gente esquece daqueles pequenos que estão lá naquelas regiões do interior, que uma coisa é a gente pensar no interior e falar assim, mas é no interior do Mato Grosso, que a gente tem muita soja. Outra coisa a gente fala assim, no interior do Piauí, numa cidade pequena que, por exemplo, trabalha com apicultura e que precisa, talvez, né, de soluções biológicas para poder conseguir fazer com que a produção de mel melhore. Às vezes é um manejo de uma praga, né, que uma solução que vai fazer total diferença naquele momento ali e vai trazer, que é o que a gente busca, que é o que a CNA sempre fala, o Senar sempre trata, é o que? É melhorar a vida daquele produtor. É trazer com que ele tenha melhor produtividade, rentabilidade. Então, assim, trabalhar com essa estrutura toda, assim, para além de tudo, é muito gratificante, né? Sem dúvidas, eu sou apaixonada. É um ambiente mais descontraído, dinâmico, né? Porque ele deve ser um ambiente colaborativo e propício a trocas, né? Networking. Então, é um espaço em que você não fica numa sala individual, não tem uma cabine só para você. É um espaço ali para as pessoas conviverem, trocarem ideias, fazerem negócios, conexões ali durante um cafezinho, por exemplo. E tem essa troca que você falou, network, né? Eu estou desenvolvendo um trabalho na minha startup, você está desenvolvendo um no seu, e de repente, numa conversa, a gente consegue chegar para o que com dificuldade em alguma coisa, o outro pode ajudar, e aí a gente consegue. Aquela outra está desenvolvendo uma outra tecnologia que talvez precise daquilo que você está fazendo. Então, esse network é muito importante. Exatamente isso, sem dúvidas. Por exemplo, nesse momento, a gente está conversando com 2 startups para poder implementar as soluções delas em campo, provavelmente ali São Paulo e Minas Gerais, e são soluções que a gente identificou no mercado brasileiro complementares. Então, uma monitora a praga e a outra combate a praga por meio de inimigos naturais. Então, para que testar essa solução de forma individualizada, separada? Então, vamos fazer os testes, né, em que uma monitora, a outra controla essa praga, para a gente poder entender, né, como um todo ali esse projeto. E aí a gente cumpre também esse papel o tempo todo entendendo, escutando os empreendedores, quais são as necessidades, né? Porque o que eu falo, inovação, não é você saber tudo e você conseguir resolver tudo dentro do seu empreendimento, dentro do seu negócio. É você conhecer quem tem ali, quem conhece aquele mercado ou quem tem aquela solução, para você poder se conectar e ganhar ainda mais mercado, capilaridade. Dessas 13 startups atuais que o Hub está trabalhando, já tem alguma delas que está no campo? Alguma que vai implementar nessa fase final? Já tem alguma que tem resultado? Os resultados eles começam a sair no próximo mês. Nós estamos aí com soluções implementadas em 11 estados do Brasil. Então, região sul, sudeste do país, centro-oeste e nordeste, a gente tem tecnologias aí sendo testadas, que dão aí quase 30 propriedades rurais nesse momento com testes. E aí, como eu falei, no próximo mês a gente já tem aí alguns resultados para poder trazer e dar divulgação isso para todo o mercado. A gente agora, você trazendo toda essa ideia, é muito bacana quando a gente pensa nisso que é um ajudando o outro. Né? Assim, é uma forma muito colaborativa e esse universo, esse espaço da inovação, da tecnologia, quando a gente fala de startups, é muito comum, né? Essa colaboração entre si.
E aí um pode colaborar com o outro e trazer essas soluções e, enfim, ideias, né? Porque essa nuvem de ideias em algum momento vai trazer uma solução para aqueles produtores. E agora vocês estão lançando um novo programa, né? Que vai um programa do zero, que vai novamente à busca de startups. Eu queria que você falasse, que programa é esse? Sim, é um programa aí que é o maior programa de impulsionamento de startups do agro no Brasil. Então, a gente vai impulsionar aí nos próximos meses pelo menos 50 startups. Eu uso o termo pelo menos porque se a gente encontrar 60, 70, 100 soluções pro agro, nós vamos impulsionar todas essas, tá? Então não tem limite aí do número de startups que serão impulsionadas. E é um programa que ele foi trabalhado pensando em startups dos diferentes níveis de maturidade, diferentes fases. Então, desde a startup que a gente fala que é early stage, estágio inicial, fase de ideação, validação, até startups mais maduras, que já estão ali na fase de escala, tração, que já têm suas tecnologias prontas e desenvolvidas, só para ir para campo já, testar e colocar ali na realidade do campo, né? Daniele, a gente vai falar mais sobre esse programa, mas antes a gente vai para o intervalo comercial e volta já. Já estamos de volta com Tech Startups. Segue a gente aí nas redes sociais, @AgroMaisTV. A gente continua aqui no estúdio bate-papo com Daniele Leonel, que é coordenadora do Hub CNA Digital. Daniele, a gente estava falando desse novo programa de impulsionamento que vocês estão lançando agora, e eu queria entender como é que vai funcionar. Você falou que vão selecionar pelo menos 50 startups. Como é que vai ser o funcionamento desse programa? A gente está, né, com as inscrições abertas nesse momento, então as inscrições ficam abertas até dia 28 de julho. Após, né, esse período de inscrição, a gente vai analisar cada uma das startups, divulgar o resultado de quais são as startups selecionadas para participar do programa. Após essa divulgação, a gente faz um diagnóstico individualizado por startup, então a gente vai entender qual é o nível de maturidade da startup, qual a principal necessidade dela naquele momento para encaminhá-la para a melhor trilha de desenvolvimento ali. E feito isso, né, a gente inicia o programa de impulsionamento que acontecerá de agosto a outubro. Então, cada startup participa de uma ou duas trilhas ali direcionadas. E ao terminar essa capacitação, que digamos que são treinamentos, workshops, mentorias coletivas com grandes nomes, mentores do mercado, mentorias individualizadas com especialistas, técnicos da CNA, consultoria individualizada por startup, então cada startup vai receber da InnoScience, que é a nossa parceira, né, que é a consultoria de inovação contratada por nós para executar esse programa, terá 2 horas de consultoria individualizada com cada consultor para poder desenvolver a sua solução. E por fim, né, a gente tem a certificação. Então, as startups que cumprem todos os requisitos do programa, elas são certificadas por nós e passam a compor o portfólio de startups do Hub CNA. A gente estava conversando e você explicou que nesse programa ele vai ser praticamente começar do zero. Não vai ter mais que seguir aqueles eixos que anteriormente o Hub se tratava. Então, agora está aberto para todo tipo de startup que tenha o agro como foco. Exatamente. Antes a gente, né, lançava desafios e buscava solução com base naquele desafio tecnológico. Agora não, a gente quer conhecer, mapear, né, tudo que tem de solução para o agro, ter acesso a isso para a gente poder direcionar as melhores soluções ali para o campo. Então, está aberto para todo tipo de startup, desde que seja uma solução para o agro. Do Brasil e do mundo, que você falou, inclusive, né? Do Brasil e do mundo. Né, as capacitações e treinamentos acontecerão em português, no fuso horário de Brasília, mas a gente também está recebendo inscrições de startups que estão em outros países. Já começaram a receber essas inscrições? Você já consegue, sim, dar uma ideia de que, sim, como é que está esse volume? As pessoas estão chegando, está pulverizado, está localizado, já tem gente do exterior? Então,
Está surpreendendo, né, a recepção do programa, o número de inscrições. A nossa meta são 100 inscrições e, nesse momento, com 15 dias de lançamento do programa, nós já temos 70 startups inscritas. Está sendo bastante procurado, né? A gente fala que esse é um campo que ainda tem muito a se desenvolver, né? Quando a gente pensa nessas startups, ainda tem muita coisa para ser desenvolvida, né? Sim, com certeza. Nós somos referência, né, mundial no agro e muitas tecnologias ainda para serem desenvolvidas, principalmente olhando para o pequeno e para o médio produtor. Então, a gente tem muita tecnologia, muita solução, mas olhando para o grande. Então, agora a gente busca essa para o pequeno e para o médio produtor. Você estava falando uma coisa que é muito interessante, porque quando a gente fala, às vezes, né, do impulsionamento de startups, a gente pensa, ou as pessoas podem pensar isso também, que só vale participar se você já tiver consolidado, se você já tiver com um caminho percorrido. Mas para esse programa, quem estiver começando, quem estiver na ideia, também pode participar. Exatamente. O que o Hub CNA ele vem trabalhar hoje, né, é um funil. Então, a gente quer encher a boca desse funil, conhecer soluções inclusive que podem estar ali dentro das universidades, né, com uma tecnologia mais hard. Então, conhecer todas essas soluções, trabalhar para aprimorar e testar aquelas que já estão mais desenvolvidas. E aí cabe trazer aqui, Bruno, como um dos grandes valores aí desse programa, benefícios para as startups, é que o Hub CNA ele vai custear pelo menos 3 provas de conceito ou projetos pilotos dessas startups. Ou seja, dessas 50 startups, né, pelo menos 3 vão para campo e ter a oportunidade de colocar sua solução ali e mostrar que ela realmente impacta e gera valor para o produtor. Quando você falou que dessas 50 vão passar pelo percurso, com tudo o que tem, algumas delas vão ser incorporadas, né, ao catálogo de vocês do Hub, isso aí já é um grande, vou falar um grande benefício, mas assim, traz para essas startups um grande up, né? Porque vir trabalhar dentro do Hub CNA traz para essas startups, né, conceito, né, além da responsabilidade, né, visibilidade, porque a CNA tem essa, como você disse, né, maior referência do agro. Então, assim, nada melhor do que eu querer trabalhar com agro, tá oferecendo uma solução e tá sendo acompanhado dentro do sistema. Exatamente. Né? Nós vamos ser uma vitrine de startups aí com solução para o agro. Então, ter a chancela ali, ou estar próximo, né, do sistema CNA, cenário do Instituto CNA, é um enorme benefício ali para essas startups. E após, né, essas 50 aí passarem ou mais, passarem pela certificação e vierem para o nosso portfólio, pelo menos 15 serão selecionadas e terão a oportunidade de participar do que a gente chama de um Demo Day, que é a apresentação ali da solução, né, da startup para um time de diretores de todo o sistema, convidados aí do ecossistema, investidores, parceiros que a gente também tem conexão aí em todo o Brasil para poder ter a oportunidade de mostrar a sua solução. E esse programa, vocês estão em parceria com uma empresa super conceituada dentro dessa área de startups e impulsionamento, né? Sim, a InnoScience, né, foi contratada por nós para ser essa empresa de consultoria de inovação. Então, tem todo um know-how, reconhecimento aí no mercado, né, trabalha há anos com startups, grandes empresas. Então, com certeza, vai potencializar ainda mais o programa. Como é que vocês chegaram na ideia de, olha, vamos fazer esse programa? Da onde que surgiu essa ideia? Eu lancei um programa parecido há uns 3, 4 anos em uma consultoria de inovação que eu trabalhava. E esse programa tinha como objetivo tentar impulsionar um número grande de startups. E na época a gente atingiu, né, por meio desse programa, 22 estados, com mais de 100 startups sendo impulsionadas, e deu uma repercussão grande. E foi um programa que eu gostei muito de ter tido a oportunidade de idealizar. Por quê? Porque você chega em soluções startups que não têm um acesso facilitado a nomes de mercado, uma consultoria, né, individualizada, especializada. Então, é muito mais do que só trazer um grupo de startups para você conhecer. É o impacto ali para o empreendedor, para toda a sociedade. Então, quando eu cheguei a assumir, né, a gestão aqui do Hub CNA, eu propus para a minha diretoria um programa similar e a gente vem com ele agora numa versão muito mais robusta, muito mais aprimorada do que aquele que eu fiz há alguns
anos atrás. Você falou que vocês também fizeram uma pesquisa para poder ter uma ideia de quais são as dores desses pequenos produtores para poder ter um caminho, né? Talvez um direcionamento de como seguir, de que caminho seguir para poder conseguir trazer essas startups, né? Sim. Eu costumo dizer, né, que o Hub CNA, ele é a voz do produtor rural. Então a gente conversa, a gente busca entender quais são os desafios tecnológicos ali que o produtor rural tem dentro da porteira, tem ali no campo, para a gente poder endereçar esses desafios, essas dores por meio da inovação. Em uma das nossas iniciativas, né, principais esse ano do Hub CNA, a gente tem, né, como fazer um mapeamento dos desafios tecnológicos dos produtores rurais, assistidos pela TAG. E nós lançamos uma pesquisa, então estou compartilhando aqui em primeira mão, uma pesquisa que a gente teve em mais de 12.800 respondentes, em que eles trazem aí os principais desafios referentes à inovação, à tecnologia de 9 cadeias produtivas do agro. Então, esse trabalho feito pelo Hub, né, pelo próprio Instituto CNA, todo o sistema CNA-Senar, de escutar o produtor rural e entender o que ele precisa, ele nos ajuda muito a endereçar quais são as soluções que a gente vai priorizar e buscar. E o que eu tenho visto hoje é que o Hub CNA, ele está se tornando uma referência, inclusive para outros hubs de inovação. Então, a gente, com essa vitrine de startups, outros hubs têm nos procurado para fazer parceria. Então, a gente está fechando aí parceria com um dos maiores hubs de inovação do agro no Brasil, também assinando um termo nesse momento de parceria, em que busca a gente para poder indicar, entender, né, quais são as soluções ali prontas para atender o produtor e, do outro lado também, apresentar para a gente quais são as startups, as soluções que estão associadas a esses hubs ali, para a gente poder ajudar com testes ou a levar para os produtores rurais. Engraçado que eu lembro que quando a gente falava muito de ATEG, das assistências técnicas e gerenciais do Senar, e se trabalha muito essa questão da inovação, alguns técnicos trabalham com inovações, assim, às vezes surpreendentes para aquela região, para aquele produtor que ele atende. Às vezes a gente olha e fala, nossa, como ninguém nunca pensou nisso. Às vezes são soluções muito simples, né? E talvez esse seja o momento de alguns desses, né, talvez querer empreender, né? Já teve a sua ideia, ela já esteve na prática, né? E aí, às vezes, aquilo que eu falei, de um exemplo simples, às vezes um ativo biológico ali feito, né? Super simples, que muda toda aquela cadeia que ele está trabalhando ali, que, né, ou elimina praga, ou não deixa chegar, ou transforma os nutrientes para aquela planta. Isso, às vezes, são coisas tão simples que, às vezes, é preciso trazer essa capacitação para essas pessoas, né? Fazer com que elas entendam que, nossa, aquela ideia pode se transformar em algo maior que pode atender mais pessoas. Porque daquela região aquilo pode ser adaptado e ser levado para uma outra região, assim, Brasil, mundo, que pode ajudar todo mundo. Às vezes uma ideia que alguém tem lá no interior do estado, né, lá naquela área rural, pode ser levada para todo mundo. Eu acho que é um pouco disso, né? Fomentar isso. Exatamente, fomentar, né, em todo o Brasil e não ficar só focado aqui em Brasília ou São Paulo, Santa Catarina, que são grandes polos aí de startup. Então a gente, inclusive, né, traz aí, conta com o apoio de vários técnicos da TAG para poder ajudar nesses testes em campos. E, claro, esses técnicos aí, eles são mais abertos a soluções, tecnologias, gostam de inovação. Então esse perfil do técnico empreendedor que quer conhecer novas tecnologias, apto e aberto à inovação, ele é muito importante. Assim como o perfil desse produtor rural que tem ali abertura para testar a solução. Porque eu gosto de falar, né? Inovação a gente nem sempre vai acertar. Na maioria das vezes a gente vai errar, a solução não vai funcionar, não vai dar certo. Mas a gente precisa testar para aprimorar e criar uma versão ali melhor daquela solução que vai atender e realmente gerar valor. Que não é só para a questão da tecnologia, né? Para a vida como um todo. Muitas das vezes a gente precisa fazer testes, até que a gente consegue chegar naquele produto ou, enfim, no denominador comum para que aquela solução seja resolvida. Daniele, eu quero já fazer o compromisso com você de quando terminar essa seleção, quando vocês estiverem com todo o processo já encaminhado, todo esse processo em andamento, voltar aqui para contar para a gente. Com certeza. Combinado? Próximo mês a gente já está iniciando o programa, então fica meu convite aí
para as startups que estão interessadas, né, em participar do nosso programa de impulsionamento. Então, só fazer inscrição pelo nosso site, hubcna.org.br/impulsionamento, para vir nessa com a gente. E aí, mês que vem, a gente já traz aí as selecionadas e compartilha mais um pouquinho de como que está sendo esse programa. Bom, então fica a dica aí, inscrições até o dia 28 de julho. O programa de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. E se você quiser assistir essa e outras edições do Tech Startups, é só acessar o nosso canal no YouTube, @AgroMaisTV. Até a próxima!